Será que toda dor nas costas deve ser avaliada por um ortopedista? Devo procurar um reumatologista mesmo se eu for jovem? Será que é verdade aquela crença popular de que reumatismo na coluna não pode fazer atividade física? Meu nome é Juliana Garrido e essa e outras perguntas serão respondidas hoje pelos nossos super especialistas Dr. Caio Zanetti, médico reumatologista, e o fisioterapeuta Neto Andregueto. Sejam muito bem-vindos, a gente espera que essa conversa seja super esclarecedora. Dr. Caio, por favor, conta pra gente um pouquinho sobre esse tema tão importante no Brasil. Primeiramente, muito obrigado aí, pelo convite da gente falar de um tema super importante que muitas vezes é deixado de lado, passa batido literalmente, E a gente conversando assim entre médicos, entre fisioterapeutas, colegas da área da saúde, muitas vezes a gente fica até chateado mesmo, de saber que tem tanta gente por aí com patologias, com doenças reumatológicas, sem saber que tem essas doenças, por muitas vezes ficam sofrendo anos e anos e anos, isso com dor nas costas. Isso impacta muito na qualidade de vida, nas relações pessoais, no trabalho, e só depois essa pessoa vai descobrir que tem uma doença reumatológica e que hoje em dia a gente tem muitas formas de tratar essas doenças e devolver a qualidade de vida para essas pessoas, Então, para mim é uma honra, eu fico muito feliz de estar aqui para poder falar sobre isso e tentar levar essa mensagem para as pessoas, porque se com essa conversa de hoje a gente conseguir abrir os olhos de uma pessoa que tem dor nas costas e ela fizer o diagnóstico aí de uma doença reumatológica e cair no médico, reumatologista, ser avaliado, ser acompanhado por esse médico e depois com os outros colegas que são importantes aí nessa jornada, nossa missão hoje aqui já está cumprida, Então, muito obrigado pelo convite. Vamos lá falar um pouquinho sobre dor nas costas e doenças reumatológicas que podem afetar a coluna. Também agradeço o convite. É um prazer estar aqui para a gente conseguir desmistificar algumas dúvidas, e chegar a muitos pacientes que ou estão sofrendo com esse tipo de problema ou que já estão em tratamento. E a ideia é trazer essas informações para esclarecer para eles e até mesmo direcionar para um profissional mais correto, tanto o fisioterapeuta como o reumatologista. Então a ideia é só trazer informações aqui que seja utilizada, e se a gente alcançar um paciente que a gente consiga mudar a vida dele, trazendo mais qualidade de vida, trazendo um diagnóstico correto, esse objetivo hoje está alcançado, Exatamente. E eu acho que assim, a pergunta que talvez muita gente que está assistindo aí hoje está fazendo, mas o que tem a ver, dor nas costas e reumatologista, Reumatologista não é aquele médico de idoso, aquele médico que cuida de reumatismo no sangue, E na verdade tem muito a ver, Então existem várias doenças reumatológicas que têm como principal manifestação a dor nas costas, A dor na coluna lombar, popularmente conhecido, e que a principal doença reumatológica que faz isso é uma doença chamada espondilite anquilosante, Então, nós vamos falar um monte de nome meio esquisito, alguns nomes um pouco feios aqui, mas fiquem tranquilos que a gente vai explicar tudo isso para vocês entenderem no detalhe. Então, a gente está aqui falando sobre dor nas costas e reumatologia basicamente por conta de uma doença chamada espondilite anquilosante, Então, se vocês me permitem, eu queria dar um panorama geral do que são essas doenças e depois a gente continuar no assunto, Aliás, eu vou até fazer o seguinte. Neto, explica pra gente o que é uma lombalgia, Dor nas costas, lombalgia, de onde vem esses termos e depois eu emendo na história aí das espondiloartrites. Eu costumo dizer que as outras articulações chegam pra gente, como fisioterapeuta, com um diagnóstico mais específico. Então, doença em algumas outras articulações, chega lá pra gente tendinite do manguito rotador, chega com alguma doença mais específica do joelho, uma condromalácia, alguma coisa assim. Na região lombar, muitas vezes chega com um diagnóstico para tratamento de fisioterapia, simplesmente com lombalgia. Isso, erroneamente, é encontrado como um diagnóstico. Por quê? Porque lombalgia nada mais é que dor na região lombar, lombo com algia. Então, esses pacientes chegam pra gente com simplesmente um diagnóstico de um sintoma. A nossa função como fisioterapeuta em todas as patologias é encontrar a causa do problema, Encontrar qual estrutura lá na região lombar está pedindo ajuda, tá sofrendo, que é o sintoma da dor. E na coluna nós vamos ter lá um problema articular, um problema muscular, um problema de disco, um problema neural, E nós, como fisioterapeuta, a gente tem que procurar muito a causa do problema. E nas espondilites,
conhecida como espondilites, né? Gera uma dúvida muito grande, porque nós temos um viés muito grande para a parte biomecânica. Então, a nossa classe é formada com uma matéria, que é a cinesiologia, que estuda muito a biomecânica do corpo. E a gente vem com essa ideia de tenho que encontrar a causa biomecânica. E nas espondilites, o Dr. Caio vai falar um pouco melhor sobre isso, a causa não é mecânica. E aí o paciente está na clínica, está tratando, mas não está tratando de forma correta porque ele não teve um diagnóstico correto por um profissional realmente adequado. Então nós, como fisioterapeutas, além do tratamento, nós temos uma importância muito grande no diagnóstico e direcionar esse paciente para o profissional correto, que vai direcionar para um tratamento medicamentoso, um tratamento de mudança de vida, que aí são as espondilites mais específicas na parte reumática, que o Dr. Caio vai falar um pouquinho mais aí sobre as espondilites. Sim, e é o que eu sempre falo, né? Essa é uma máxima que eu tenho no consultório, né, na reumatologia, que se a gente não sabe a causa, a gente não vai saber qual é a solução, né? Então, dor nas costas é consequência, é sintoma, não é a causa de nada. E aí eu puxo de novo a sardinha para a reumatologia para explicar um pouco o que são as espondiloartrites, né? E na verdade, ao longo das últimas décadas, assim, esses nomes mudaram bastante, né? Já foi chamado de espondilite anquilosante, espondiloartrite radiográfica, espondiloartrite não radiográfica. Então vou tentar fazer um panorama geral, assim, para ficar bem simples de entender e a gente até trazer alguns termos, alguns conceitos mais novos, mais modernos, para dar uma simplificada em tudo isso, né? Então, quando a gente fala de doença reumatológica, nós temos várias doenças, vários tipos de doença reumatológica, entre elas as doenças que a gente chama de doenças autoimunes, né? O que são as doenças autoimunes? São aquelas doenças em que o sistema imunológico da pessoa está desregulado e o próprio sistema imunológico da pessoa, que são os soldadinhos ali que deveriam proteger o corpo da pessoa, eles ficam meio malucos, meio rebeldes e resolvem atacar o próprio organismo ao invés de proteger o organismo, né? E de que forma que o sistema imunológico desregulado ataca o organismo? Através de um processo inflamatório, de uma inflamação, né? Então o Neto acabou de falar que na fisioterapia, geralmente, eles têm uma visão mecânica, ortopédica, vamos falar assim, das doenças. Aqui na reumatologia, quando a gente está falando de doenças autoimunes, a gente está falando de doenças de origem inflamatória, né? Em que o sistema imunológico desregulado causa um processo inflamatório e essa inflamação, dependendo do local que ela está, vai causar sintomas específicos, mais para frente, sequelas específicas. Então, quando a gente está falando de doença autoimune, nós estamos falando de doenças em que o sistema imunológico está desregulado e começa a atacar o próprio organismo da pessoa. Mas dentro da reumatologia existem mais de 100 doenças autoimunes totalmente diferentes. E aí, para facilitar, simplificar um pouco, a gente divide essas doenças em famílias, tá? Então, existem várias famílias de doenças autoimunes, né? Dentre essas famílias, existe uma família de doenças autoimunes chamada de espondiloartrites. Mais um nome difícil, mas vamos quebrar isso para ficar fácil de entender. Então, o que é a família das espondiloartrites? As doenças que estão dentro dessa família das espondiloartrites são doenças que gostam, entre aspas, de inflamar, atacar a coluna. E dentro, né, dessa família existem várias doenças específicas. Nós temos as espondiloartrites axiais, que antigamente era chamada de espondilite anquilosante, e por uma questão de hábito a gente ainda usa muito esse termo, né, espondilite anquilosante, mas os estudos mais modernos trazem o termo espondiloartrite axial. Nós temos as espondiloartrites periféricas, nós temos a artrite psoriásica, nós temos as artrites relacionadas às doenças inflamatórias intestinais e assim por diante, né? Mas de todas essas doenças que eu falei, aquela que mais gosta, aquela que adora atacar a região lombar, causando dor, que a gente tanto vai discutir aqui, é a chamada espondiloartrite axial, antiga espondilite anquilosante, né? Então é assim mais ou menos que a gente divide para entender o que são essas doenças, né? E aí a gente pode agora entrar na própria espondilite anquilosante, que é uma doença específica, né? E que eu acho que é a maior representante aí das espondiloartrites quando a gente fala de dor na coluna, tá? Então, seguindo, né? A espondilite anquilosante, hoje chamada de espondiloartrite, é uma doença autoimune que afeta
majoritariamente pacientes mais jovens mesmo, né? Então, paciente com espondilite anquilosante, com espondiloartrite axial, muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de que o reumatologista é um médico de idoso, é só paciente mais velho que vai. Muito pelo contrário, eu até brinco, né? Se fosse doença de idoso, não existiriam os reumatologistas pediátricos, né? Então, para quem não sabe, existe reumatopediatra também, mas as espondiloartrites axiais afetam pacientes jovens, ali de 25 aos 45 anos, né? Geralmente é nessa faixa etária que os sintomas, e aqui principalmente o sintoma de dor lombar, dor nas costas, né? Ele começa, né? E o principal sintoma que a gente tem nas espondiloartrites axiais é justamente uma dor lombar, uma dor nas costas, né? E se a gente vai ver por definição, isso pode variar um pouquinho, mas uma dor lombar a gente chama aquela dor que começa do meio das costas até o começo do bumbum. Então quem tem uma dor nessa região a gente chama de dor lombar, né? Mas as espondiloartrites não causam qualquer dor nas costas, né? Existem características muito específicas para a dor da espondilite e até para a gente diferenciar entre, por exemplo, uma dor de uma contratura muscular, de uma hérnia de disco, de uma artrose. Então agora eu vou jogar para o Neto também explicar um pouquinho melhor para a gente como que a gente diferencia, né? O que é uma dor reumática, uma dor que pode estar relacionada a uma doença autoimune, como a espondilite anquilosante, de uma dor, por exemplo, de uma contratura muscular, de uma hérnia, de uma artrose de coluna. Então é importante falar que esses diagnósticos tão específicos chegam para a gente como lombalgia. Esse diagnóstico foi feito só depois de ter encontrado um especialista, né, um reumatologista, por exemplo, né? E isso só atrasa a jornada do paciente. Exatamente. E a nossa grande briga, que eu acho que é o grande objetivo nosso aqui, é fazer com que esses pacientes que estão diagnosticados como lombalgia encontrem um caminho correto com um diagnóstico. Para quê? Para conseguir tratar de forma correta. Eu falo para os alunos na faculdade que você pode ter a melhor ferramenta possível. Você pode ter a melhor furadeira possível. Se você tiver que pregar um prego, você não vai conseguir. Porque o diagnóstico que você teve da ferramenta que você vai utilizar, ela pode ser a melhor possível. Não vai adiantar. E é a mesma coisa que acontece na área da saúde. Não vai adiantar eu tratar um paciente que veio com lombalgia e eu achando que é um problema de disco, se ele é um problema reumático, né? E é tratar a causa do problema, né? Nas doenças reumáticas, na espondilite, nós, né, que foi o que mudou um pouco minha cabeça depois que a gente começou com essa ideia, com esse trabalho multidisciplinar, de enxergar o reumato como um aliado nosso, de enxergar ele como um caminho que o paciente pode ser encaminhado, porque muitas vezes a gente fica tratando os sintomas do paciente e ele vai fazer 60, 70, 80 sessões e não dá resultado. Por quê? Porque a gente não conseguiu encontrar a causa do problema. Que na espondilite, a causa que nós tanto procuramos, que é a biomecânica, não existe. Por quê? Porque ele é de caráter inflamatório. Então, para nós, é muito importante, e é um programa que todo mundo sai ganhando, principalmente o paciente, mas nós, fisioterapeutas, quando tratamos um paciente onde a gente tem, claro, a causa, e essa causa está sendo monitorado, está sendo tratado, está sendo acompanhado, o resultado do paciente fica muito mais fácil de ter, né? Eu falo que as estruturas musculoesqueléticas da coluna, elas pedem ajuda de forma diferente. E o grande diferencial de um profissional no tratamento, com certeza, é muito importante, mas o diagnóstico é fundamental. Você olhar para aquele paciente de forma geral, de tentar entender sintomas periféricos, sintomas que são satélites, ele não está ali muito relacionado à causa principal ali, o principal queixo do paciente, mas se eu abro um pouco mais a visão e olho de forma geral o paciente, eu vou conseguir ter algumas informações que eu vou falar, opa, esse paciente não é lombalgia mecânica. E qual que é aquele paciente no seu dia a dia? Por exemplo, chegou um paciente desse jeito aqui para você no seu dia a dia, na sua prática clínica, porque infelizmente esse paciente, o reumato geralmente é o quarto, quinto, sexto profissional que ele vai procurar, né? Ele passou pela via sacra toda já. E nesse sentido, o fisioterapeuta ele é importantíssimo para a gente, porque se o fisio identifica, né, a lombalgia inflamatória, aquela dor nas costas
que pode ser uma doença reumática e encaminha prontamente pra gente, isso já acelera muito essa jornada, né? Então, assim, tá lá no seu consultório, vamos fazer um exercício de imaginação. Chegou lá para você um paciente com uma dor nas costas. Qual que é o paciente, que tipo de dor, quais as características da dor nas costas, que você vai pensar, opa, vai acender aquele alerta e eu acho que esse paciente precisa ser avaliado por um reumato. Quem que é esse paciente? A pergunta que a gente mais faz no consultório é, qual foi o episódio gatilho? O que causou? Você lembra lá atrás, olha para trás, quando que esses sintomas começaram? Existe um episódio clássico? Existe um episódio envolvendo, por exemplo, um movimento? Ah, eu fiz um movimento e senti um estalo na coluna. Eu fiz um movimento e travou minha coluna. Está relacionado com um movimento, o começo de uma dor, é um ponto que a gente olha e fala, isso é uma característica mecânica. Foi um movimento da coluna que desencadeou aquele problema. Teve um gatilho, ele consegue identificar, ó, naquele momento fiz o esforço, o famoso fisgou, pegou ali a coluna. E isso é mais mecânico, mais ortopédico, isso. Né? Eu falo que todo paciente que entra no consultório, ele é um enigma. Eu falo que ele é um jogo do detetive. A gente tem que encontrar o Dr. Mostarda que matou com castiçal na cabeça no quarto rosa. É isso, todo paciente que entra é um enigma. E a gente tem que começar do zero. O começar do zero é isso. Tem o episódio gatilho, certo, tá, você sabe quando foi isso? Lá atrás, quando eu fazia essa pergunta e ele falava, nossa, eu não sei. Tem algum movimento que você sente dor? Não sei te falar. Antes, pra mim, era uma coisa que já gerava um problema na minha cabeça em relação a raciocínio clínico. Por quê? Porque eu não tinha uma causa. De onde que eu vou começar a entender esse quadro do paciente? E hoje em dia, o paciente não respondeu. Eu fiz um movimento, eu tive um episódio gatilho, eu já ponho um ponto de interrogação e falo, será que é mecânico? Será que essa dor que ele está tendo realmente foi desencadeado por um problema mecânico, né? Ou tem um viés inflamatório? E aí, a hora que eu acendo, na primeira pergunta, a gente já consegue diferenciar as outras perguntas. Porque o que é muito importante, o Dr. Gai vai falar isso também, é que muitas informações o paciente não vem e fala pra gente, eu tive uma dor um pouquinho mais para baixo da coluna, aqui no quadril. O paciente não lê o livro, né? Não, exatamente. Muitas informações a gente tem que arrancar do paciente. E aí, se eu não tenho esse viés de falar, não, peraí, é mecânico, é inflamatório, eu não consigo tirar essas informações. Então, de uns tempos para cá, eu venho tornando cada vez mais importante essa parte do diagnóstico do fisioterapeuta. O tratamento é importante, mas se eu acender a luz e diagnosticar de forma correta e conseguir direcionar para o profissional correto, eu acho que é o ponto principal. Mas respondendo a pergunta, falei um monte de coisa aqui, não respondi a pergunta de biomecânico ou inflamatório. O paciente com problema biomecânico é aquele que está relacionado com o movimento. Olha, eu não consigo fazer esse movimento porque eu sinto dor. Quando é um pouco mais inflamatório, que eu acendo um pouco mais a luz em relação a essa parte inflamatória, minha dor não passa. É deitado, não tenho posição, eu vou deitar, dói parado, né? Então, são algumas informações que eu já começo a formar um raciocínio clínico para direcionar para esse diagnóstico mais específico. E só para trazer aí, muitas dessas pessoas a gente tem que arrancar os sintomas, né, para chegar no diagnóstico, mas quem está assistindo esse vídeo aqui vai aprender e muitas vezes chega já no consultório falando, eu tava lá, vi o podcast, aprendi, minha dor é assim, assim, assado. E isso, na verdade, parece bobagem, mas isso ajuda muito a gente do lado de cá, né, Neto? Quando o paciente é informado, quando o paciente estudou, aprendeu, buscou um pouco de informação, ele chega com a informação muito mais filtrada e isso facilita demais a nossa prática no dia a dia para identificar o diagnóstico e depois tomar a conduta correta, né? Porque no dia a dia pode passar batido, né? Alguma informação que a gente acaba não conseguindo tirar do paciente. E é por isso que a gente está aqui fazendo isso hoje, justamente para empoderar, né? O que é empoderar? É trazer essa informação, né? Dar esse poder para o paciente buscar, né, o profissional mais correto e já chegar com tudo isso filtrado, que isso faz uma diferença tremenda, né? Mas assim, falando um pouquinho da dor inflamatória, né? Às vezes a gente vai conversando, quem tá assistindo aí não tá tão familiarizado, parece, nossa, os caras estão viajando e tal, mas na verdade isso a gente tem inclusive definido, né? Por estudos, por diretrizes, então
Se você tem aí dor lombar, quer saber se é uma dor inflamatória ou não, vai anotando aí essas perguntas, e se você responder sim para alguma dessas perguntas, eu sugiro que você procure um reumatologista ou passe num fisioterapeuta que tem experiência para te avaliar. Então vamos lá, algumas características daquela dor lombar, aquela dor nas costas, que vão levantar a lebre, que vão acender aí para uma dor que pode ser uma doença reumática, né? Então, o primeiro ponto, o Neto falou muito bem, é aquela dor ao repouso, né? A dor ortopédica, a dor do desgaste, a dor da hérnia, geralmente ela aparece quando você faz um movimento, quando você faz um esforço, né? Isso é o que a gente fala que é uma dor de ritmo mecânico, tá? A dor inflamatória, a dor da espondilite, a dor da doença autoimune, ela é o oposto, né? A gente fala que é uma dor inflamatória. Por quê? Porque ela é uma dor que ela é pior ao repouso. Então, quanto mais tempo a pessoa fica parada, mais a dor fica intensa, tá? E qual que é o momento do dia que a gente mais ficou parado? No final da madrugada e de manhã, quando você acorda. Porque você ficou dormindo, né? Em teoria, a noite toda, você ficou parado ali durante 6, 7, 8 horas. E aí, no final da madrugada pela manhã, é o momento em que você vai ter mais dor. Então, acordou com dor, abriu o olho na cama, já tá com dor muito intensa. Opa, isso aqui pode ser uma doença reumatológica, né? Segundo ponto, é uma dor que, além de ser pior pela manhã, quando a pessoa acorda, ela tem uma sensação de rigidez, uma sensação de travamento, como se o corpo tivesse meio enferrujado e tem que ir movimentando para aliviar, para parecer que esquentou a articulação, né? Essa rigidez ela é comum, todo mundo sente todos os dias. Só que a rigidez comum, ela dura 5, 10, no máximo 15 minutos depois que você acordou, movimentou, foi tomar banho, foi tomar café, passou. Na dor inflamatória, não. Além de ser uma dor lombar na coluna pior pela manhã, é uma dor que você precisa mais que 30, 45, 60 minutos para começar a melhorar. Então é aquele paciente que acorda de manhã dolorido, travado, rígido, e só depois de 2, 3, 4 horas que vai sentir que a articulação realmente esquentou, lubrificou e essa dor vai aliviando. E muitas vezes, durante o dia, durante o movimento, durante o trabalho, a dor some completamente, né? Então também teve essa rigidez matinal que demora mais que 1 hora para passar. Opa, também acende mais uma luzinha aí vermelha para uma doença reumática, né? Um outro ponto que o Neto falou também que é importantíssimo, se a gente consegue identificar ou não o início da dor, porque a dor inflamatória, a dor da doença autoimune, ela é insidiosa. O que isso significa? Ela começa devagarzinho e vai piorando lentamente ao longo de semanas, ao longo de meses. Episódio, né? É muito difícil ter um episódio, né? E muitas vezes a pessoa nem lembra quando ela começou, porque era uma dor tão fraquinha que passou batido, é do dia a dia, carreguei criança, fiz faxina, né? Só que depois essa dor vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando, até que chega uma hora que ela fica insuportável. Mas é uma dor que a pessoa dificilmente consegue identificar o momento em que ela começou, né? Então, se essa dor de manhã, com rigidez contínua, que não sabe direito quando começou e foi piorando ao longo do tempo, isso chama muito atenção para uma doença reumática, tá bom? Eu acho importante falar também, essa diferenciação das dores na região lombar, muitas vezes pode ficar confuso para quem está com essa dor entender se é inflamatória, se é biomecânica, né? Acho legal, existem sintomas que estão relacionados à espondilite ou doenças inflamatórias da coluna que não se apresentam na coluna? Sem dúvida nenhuma, então isso que eu ia falar também, né? A gente baseia muito na dor lombar, na lombalgia, porque isso geralmente é a queixa que faz o paciente procurar o fisioterapeuta, o ortopedista, o reumatologista. Mas, na verdade, as espondiloartrites, né, essas doenças autoimunes dessa família, elas podem dar um monte de outros sintomas. Inclusive, por exemplo, dor nas costas, lombar, nessa região, né, do meio das costas até o começo do bumbum, é algo muito típico, é uma dor clássica, mas existe um outro tipo de dor que, se o paciente chega falando isso para mim, chama muita atenção para a gente pensar numa espondilite, numa espondiloartrite, que é a dor no glúteo, tá? A dor no bumbum. Então, não só na coluna, né? A gente tem que pensar também dor no quadril, dor na região do glúteo, dor na região do culote. Lembrar que a articulação sacroiliaca, né?
que é aquela principal articulação que é atacada nessas doenças e que causa essa dor, ela é uma articulação profunda, que ela começa lá atrás, sabe lá onde a gente tem o furinho das costas, né? É a transição da lombar pro quadril. Exato. É esse trajeto, né? Então a articulação sacroiliaca, que é onde acontece essa inflamação, ela começa lá no furinho do bumbum, mas ela vai profundamente na pelve até a parte da frente. Então muitas vezes essa dor não vem como uma dor nas costas, vem como uma dor no glúteo, vem como uma dor mais profunda, que muitas vezes a pessoa nem consegue entender direito onde que tá a dor. Às vezes essa dor irradia até para a parte da frente, pode confundir, por exemplo, como uma infecção urinária, uma dor abdominal, entendeu? Porque essa articulação ela é profunda. Então pensar que a inflamação na coluna, a inflamação na articulação sacroiliaca, né, que é justamente a junção entre a coluna e a bacia, ela também pode dar esses outros tipos de dor, não necessariamente na coluna. Mas para complicar um pouco mais ou para facilitar a situação, essas doenças podem dar outras manifestações além da própria coluna. Então, por exemplo, grande parte dos pacientes com espondilite anquilosante, com a espondiloartrite axial, tem também manifestações periféricas. O que é isso? Além do sistema imunológico atacar a coluna, atacar a bacia, ela pode atacar também o cotovelo, o joelho, o tornozelo, né? E aí essa pessoa vai ter esse mesmo tipo de dor pela manhã, com rigidez, só que aqui a gente vai conseguir enxergar o inchaço, a vermelhidão, a restrição de movimento, né? E esse tipo de doença gosta muito de atacar grandes articulações. Então vai atacar o cotovelo do lado direito, o joelho do lado esquerdo, o tornozelo do lado direito, né? Então são as artrites periféricas. Então o paciente lá com dor lombar, crônica e de repente, pum, um joelho vermelho inchado, opa, pode ser uma doença reumática. Isso é interessante falar até para pacientes que estão em tratamento, e falar para o seu fisioterapeuta que você está tratando, falou, ó, eu tô com dor na coluna, mas meu cotovelo tá mais avermelhado, tô com outros sintomas, minha dor tá mais no quadril, porque para acender a luz do fisioterapeuta da ideia de tratamento, que pode ter um viés inflamatório com sintomas periféricos. E lembrar que as hérnias de disco, as artroses de coluna não vão inchar o joelho, né? Exatamente. Então, essa é uma dica importantíssima, né? Mas existem ainda outras manifestações que podem ajudar e que é importante a gente falar para o pessoal, porque muitas vezes a pessoa começa a lembrar, pô, eu já tive isso, eu já tive aquilo e tal. Então, além das articulações, grandes articulações periféricas, é muito comum nessas doenças também ter o que a gente chama de entesite, tá? Então, mais um nome complicado, mas vamos destrinchar isso aqui. O que é uma êntese? Todo lugar que o tendão ou um ligamento gruda no osso, isso é chamado de êntese, tá? A gente tem isso no corpo inteiro, em um monte de locais. Os locais mais comuns são no calcanhar, né? Então, ali embaixo do calcanhar, que o pessoal fala muito de esporão, né? E atrás, o famoso tendão de Aquiles, né? Essas são, talvez, as principais ênteses que a gente tem no corpo. E a espondilite, o sistema imunológico de quem tem espondilite também adora atacar e inflamar essas regiões. Então, além da dor lombar, da articulação periférica, é muito comum esses pacientes terem dor embaixo do calcanhar e dor atrás do calcanhar no tendão de Aquiles, geralmente com inchaço, com vermelhidão, e aquela dor também pior pela manhã, quando põe o pé no chão tá dolorido pra caramba, tem que sair caminhando ali 15, 20, 30 minutos pro negócio começar a melhorar, tá? E que não teve nada de episódio mecânico. Não. Andei na praia, fiz uma caminhada que tinha uma subida. Se não tem nenhum episódio mecânico anterior a isso e começou um sintoma de dor, vale a pena acender um... Exato. E algo mais persistente, né? Porque, por exemplo, às vezes, fiz uma caminhada, tava animado, caminhei 2 horas lá. Pode dar uma dorzinha ali no calcanhar e tal, mas é algo que vai passar depois de um tempo, né? Agora a dor da espondilite, essas entesites, que é a inflamação nos tendões, isso aí só vai piorando, enquanto a gente não trata o negócio só piora. E você deve ver lá quantas pacientes com fascite plantar, com esporão, não passam lá na clínica e fazem um monte de sessões de fisioterapia e não melhora. Será que esse paciente é um esporão mesmo, ortopédico, ou será que é uma doença reumatológica acontecendo, né? E lembrar que essas ênteses, esses locais de tendão, a gente tem aqui em toda a caixa torácica, a gente tem atrás do cotovelo, a gente tem aqui na bacia, né, na crista ilíaca, a gente tem no joelho. Então existem várias áreas no nosso... O próprio culote pode inflamar,
que é ali onde tem o tendão no glúteo, né? Então é importantíssimo a gente ressaltar que essas doenças também fazem inflamação de tendão. Um outro ponto, uma outra manifestação muito típica e que é fácil da gente ver, e isso ajuda muito no diagnóstico, é o chamado dedo em salsicha, né? Que do ponto de vista médico a gente chama de dactilite. O que é isso? É uma inflamação não da junta, mas do dedo como um todo. Isso pode dar tanto no dedo da mão quanto no dedo do pé, e o dedo fica igual uma salsicha mesmo, vermelho, inchado, dolorido. Isso é algo que acontece de repente. Então, de repente, pum, apareceu lá uma inflamação no dedo da mão, no dedo do pé, a pessoa não bateu, a pessoa não torceu, não tem picada de inseto, não tem nada. Fica aquele dedão vermelho inchado que a gente chama de dedo em salsicha. Isso também é muito típico, né, da espondilite. E o interessante é que não é difícil diagnosticar. Não. Qual que é a dificuldade? De relacionar. Todos esses sintomas, de forma natural, é fácil identificar. O paciente consegue identificar. Ele não acorda com o dedo em salsicha, uma dactilite e fala, normal, vai passar. Não. Agora, o que a gente tá falando é conseguir fazer essa relação com a dor aí lombar, porque o paciente não vai conseguir. E passar isso pro profissional, né? Muitas vezes, poxa, mas tô no ortopedista de coluna, por que eu vou falar do meu dedo? Mas tem que falar, né? Tem tudo a ver. Afinal, você não é uma coluna ambulante, né? Você é uma pessoa inteira e tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. E é como você falou, é algo muito simples de detectar, é visual. Você bateu o olho ali e você já viu, né, que é uma dactilite. E uma outra manifestação, que também é muito comum e às vezes passa batido, é uma uveíte. Então hoje estamos cheios de nome complicado, mas... nós vamos fazer essa listagem. Isso, a listinha, para todo mundo anotar aí. O que é uma uveíte? É uma inflamação nos olhos, né? Então a uveíte é um tipo de inflamação nos olhos. E as pessoas que têm essas doenças, né, o sistema imunológico também pode atacar e afetar os olhos, dando essa inflamação. Geralmente é de um lado só, o olho fica vermelho, dolorido, lacrimejando, né? E aí muitas vezes o paciente procura o oftalmologista. Quando o oftalmo está mais antenado, ele encaminha para o reumato para a gente investigar. Mas quantos por aí, né, que tem dor nas costas e fala, tem uma conjuntivite, uma alergia no olho que fica indo, quando na verdade isso pode ser uma doença reumática, né? Então, além da dor lombar, da dor no glúteo, com essas características que a gente falou, se você tiver inflamação em grandes articulações, inflamação nos tendões, principalmente no calcanhar, dedo em salsicha ou inflamações no olho de repetição, isso aí levanta aí uma lebre muito importante para a gente pensar nessas doenças reumáticas chamadas de espondiloartrites. E é muito difícil o diagnóstico dela, né? Porque, apesar de ser sintomas clássicos de fácil identificação, é difícil a gente conseguir fazer esse relacionamento desses sintomas e chegar num diagnóstico correto. Tanto o Caio vai poder falar melhor. Quanto tempo um paciente demora, na média, para diagnosticar essa patologia, as espondilites? Isso é algo que, sempre que eu vou discutir, a gente vai ler trabalhos, dá até um pouco de vergonha de falar como classe médica, sabe? Porque a jornada desse paciente, do momento que começou os sintomas para o momento que ele fechou o diagnóstico, ela é muito, muito, muito longa, tá? Isso vem melhorando ao longo dos últimos anos, né? Justamente por trabalho de conscientização e tudo mais. Mas, assim, alguns anos atrás, esse dado era de 9 anos. Então, a pessoa começava os sintomas, ficava com dor nas costas todo santo dia. E só depois de 9 anos que essa pessoa ia descobrir que ela tem uma doença chamada espondilite anquilosante. Depois, com o tempo vem caído, o dado hoje, né, na maioria dos locais é de 7 anos, o que ainda é um absurdo, é um tempo muito longo. E algumas regiões, alguns países já caiu para 5 anos. Mas mesmo assim, veja que no melhor lugar do mundo, aquele em que a gente faz o diagnóstico mais rápido ainda demora 5 anos. E aí você imagine, você ficar 5 anos tendo uma dor nas costas todo santo dia, o impacto que isso não tem na qualidade de vida, o grau de sequelas que isso pode deixar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as sequelas. Então, é uma jornada ainda muito longa e parte disso que a gente está fazendo aqui, desse bate-papo, é justamente para tentar acelerar essa jornada. Então, você aí que está assistindo, que se enquadrou nisso, marca com o reumatologista o mais rápido possível para a gente encurtar essa jornada, porque, historicamente falando, ela é muito lenta, né? Eu tava conversando com um paciente e falou, Neto, mas se eu marcar com o reumatologista se não for? Eu falei, ótimo, tá descartado, exatamente. Eu tive um caso, eu tratando uma paciente e ela teve uma cervicalgia. E na avaliação da cervicalgia,
Foi constatado que era totalmente de questão mecânica, ela tinha uma cervicalgia tensional. E aí eu falei para ela, ó, pode ser de algum caráter emocional, por algum estresse, alguma preocupação que você teve e tal. Ela falou, realmente. Essa semana meu marido foi diagnosticado com espondilite anquilosante, né? E eu falei, calma por quê? Porque hoje em dia tá muito avançado o tratamento medicamentoso, multidisciplinar. Ela falou, não, eu vi, né? Eu entendi. Ela falou, o grande problema é que eu li que quanto mais precoce eu conseguir esse diagnóstico, melhor o meu tratamento. Meu marido vai ter uma qualidade de vida melhor. Então não afeta só o paciente, afeta a família inteira dele, né? E aí ela falou, sabe qual que é o problema? Fazem 8 anos que meu marido tem dor nas costas e ele vai no médico e nada, ele vai no médico e nada, ele vai no fisioterapeuta e ninguém conseguiu enxergar ele como um paciente potencial para um problema inflamatório. E quem foi diagnosticar foi um oftalmo, que numa oveit teve esse olhar mais amplo, olhou e falou, peraí, você tem dor na coluna? Tem. Procura um reumato. Que aí foi diagnosticado. Então assim, claro que o problema está diagnosticado nele, mas afeta toda a família, né? E aí tem a relação com o quanto que isso vai ter de sequela. Sim. Quanto mais precoce eu tiver esse diagnóstico, mais rápido a gente consegue a orientação de atividade física. E isso é uma pergunta que todo mundo tem dúvida, né? Porque eu tenho dor na coluna, eu posso parar, eu tenho que parar de fazer atividade física, eu não posso fazer atividade física, exercício. Isso não é uma regra, isso vai muito do diagnóstico que foi feito, qual que realmente é a causa. Existem exercícios que obviamente pode agredir um pouquinho mais a coluna, mas a grande maioria dos exercícios, quando supervisionado, orientado, o paciente com dor na coluna, ele está apto a fazer. Na verdade, ele precisa fazer para ter a movimentação das vértebras, movimentação articular, produção de líquido sinovial da articulação que vai aumentar a lubrificação da articulação, ativar a musculatura, porque vai ser muito importante para esses pacientes ter um reforço muscular, uma estabilidade da coluna. E quando ele faz isso ao contrário, por autoinformação, tenho dor, vou ter que parar o movimento. Você acaba aumentando a agressividade da patologia. Você facilita a patologia evoluir. Sem dúvida. E falando do exercício, daqui a pouco até nós vamos todos aprender com você aí, mas antes disso, essa é uma visão muito importante, porque obviamente o paciente, quando ele está com dor, o que ele quer? Tirar a dor. Para o paciente, o tratamento da doença é tirar a dor, tirar os sintomas. Mas como reumatologista, a gente não pensa só em tirar a dor. É óbvio que eu quero melhorar a dor, a rigidez e tudo mais, mas como reumatologista, muitas vezes eu fico muito mais preocupado com as sequelas, as consequências de uma doença não tratada ao longo do tempo, do que com a dor em si, né? Já aconteceu de paciente chegar para mim, nossa, doutor, mas tudo isso de remédio eu vou ter que tomar, vou ter que fazer exercício, ter que comer bem e tal. Eu acostumei com a dor, deixa assim mesmo, mas não é essa a ideia que a gente tem. Por quê? Porque essas doenças, se elas não forem tratadas adequadamente, elas vão literalmente destruindo, deixando um monte de sequelas na coluna, na sacroiliaca, no joelho, no tornozelo. Sequelas que muitas vezes lá na frente são irreversíveis, a gente não consegue mais voltar para trás. Então, obviamente, o reumatologista ele quer resolver o sintoma, quer reduzir a dor, quer tirar o inchaço. Mas talvez a parte mais importante do nosso trabalho como reumatologista é impedir a progressão natural dessas doenças, né? Então, depois quem tiver curiosidade, existem algumas fotos, algumas matérias mostrando múmias, né, de faraós antigos, Egito Antigo, que tinham espondilite anquilosante. Naquela época, obviamente, não tinha tratamento, então a doença ela evoluía sem freio nenhum, né? Então ali a gente consegue ter uma ideia do que essa doença ela é capaz de fazer. E você vai ver, né, os esqueletos, né, essas múmias, elas estão com a coluna, as costelas, o quadril totalmente colados, destruídos, assim, sequelas avançadíssimas, né? E imagina o impacto que isso não tem na qualidade de vida do paciente. Então, essas espondiloartrites, se a gente não trata elas adequadamente, elas vão literalmente corroendo, destruindo um pouquinho a cada dia, mas isso depois de 2, 3, 5, 10 anos vai trazer sim sequelas importantíssimas
que aí sim vão dar dor mecânica, que aí sim vão dar restrição de movimento, que aí sim vão impactar muito mais a qualidade de vida dessas pessoas, né? Sem contar que essas doenças, quando não controladas, além de todo esse risco de sequela, trazem um risco cardiovascular muito grande para esses pacientes, porque o processo inflamatório crônico aumenta muito o risco cardiovascular. E quando eu estou falando de risco cardiovascular, eu estou falando do risco basicamente de ter infarto e AVC, né? Quando eu estou falando de pessoas que têm dor todos os dias, durante anos e anos e anos, o risco que essa pessoa tem de depressão, de ansiedade, de fibromialgia, e aí o negócio vira uma bola de neve, né? Chega uma hora que a dor piora a ansiedade piora a dor, e aí a pessoa, ela tá ali num turbilhão de problema, descendo a ladeira abaixo, e fica muito mais difícil da gente parar essa bola de neve, de descer esse barranco, entendeu? Quanto antes a gente segurar a bola de neve, ela tá menor. A ideia é essa. Exatamente. Né? Mais precoce, encurtar esse caminho para o diagnóstico. Exatamente. Bom, seja você fisioterapeuta, seja você paciente, familiar, conhecido de alguém que tem algum desse sintoma, a pessoa não precisa ter visto a gente aqui para ter essa informação. Quem está assistindo essas nossas informações, acho que vale a pena. Falou, ó, você tem muita uveíte, você tem essas dedo salsicha, exato, dor no tendão, seu filho, seu pai, outra coisa que é importante falar, a espondilite, ela tem um histórico de que é mais comum em homens. Isso realmente é verdade? Na verdade, a gente tem, na reumatologia, na medicina de forma geral, a gente tem alguns conceitos clássicos, né? E que de tempos em tempos eles têm que mudar mesmo, porque a gente entendeu melhor, a gente estudou melhor, né? Então, se você pegar um livro ali dos anos 90, dos anos 80 de reumatologia, você vai ler que a espondilite anquilosante é uma doença de homens, né? Mas hoje em dia a gente sabe que não é uma doença de homens, né? Fica aquela dúvida, né? Será que antes as mulheres não tinham espondilite e agora elas passaram a ter? Ou será que simplesmente a gente não fazia diagnóstico dessas mulheres porque classicamente era uma doença de homens, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai ver na internet, vai ver vídeo, vai ver o Google e tal, a gente sempre vê aquela imagem do homem. Mas não, mulheres também podem ter espondilite. Cada vez mais a gente faz diagnóstico de mulher com espondilite, né? Inclusive, no consultório, hoje em dia, eu acho que eu faço muito mais diagnóstico em mulheres do que em homens. Até porque as mulheres tendem a procurar mais ajuda médica do que homem, né? O homem é mais torrão e espera chegar lá no fim da linha mesmo para procurar. O que não é o ideal pelo que a gente tá falando aqui, né? Isso é importante. A parte de não negligencie seus sintomas. Seu corpo tá pedindo ajuda. Procura um especialista. Exatamente. Não negligencie nenhum tipo de dor, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de inflamação. Por quê? Porque pode ser tarde. Exato. Não para ter algum tipo de incapacidade, mas por tornar o tratamento mais difícil, para você manter uma qualidade de vida. Acho que o importante é isso. Nosso corpo sempre dá sinal. Sim. A gente não pode negligenciar qualquer sintoma, qualquer dor, qualquer inflamação. Acho que vale a pena a gente traçar um profissional que eu... E existem, né, esses fenótipos, né, essa imagem típica de algumas patologias que a gente tem. Até então da espondilite era como aquele homem jovem, mas não, gente, mulheres também podem ter isso, né? Então, mulheres jovens que estão com esse tipo de dor, tem que procurar avaliação também. E lembrar que, por exemplo, a espondilite do homem ela é muito mais clássica, né? O que eu quero dizer com isso? A dor ela é muito mais típica, os exames de imagem e ressonância são muito mais típicos, o exame de sangue vem tudo alterado. Às vezes até por isso que a mulher não é tão diagnosticada. Exato. O marcador genético no homem é positivo com muito mais frequência. Na mulher é uma doença muito mais... Não vou dizer silenciosa, mas ela é muito mais quietinha, assim, né? Então é uma dor que não é tão típica assim, que demora mais para ir aparecendo. A ressonância da coluna, do quadril, geralmente não mostra manifestações tão típicas. Os exames de sangue geralmente não mostram tanto processo inflamatório. O marcador genético, que a gente pode até falar daqui a pouco, geralmente ele não vem positivo nas mulheres, né? Então menos da metade das mulheres tem um marcador genético da espondilite anquilosante. E aí, se a gente não tá olhando para essa pessoa com muito cuidado, com muita atenção, e se a pessoa também não tá prestando muita atenção no que ela tá sentindo, passa batido. E muitas vezes é aquela mulher, poxa, que como ela tem dor, ela não consegue fazer exercício, tá meio sedentária, ganhou um pouquinho de peso. Aí vai no ortopedista, o ortopedista fala que a dor na coluna é porque ela tá com sobrepeso. E aí o negócio vai complicando cada vez mais. Resultado, 5, 7, 9 anos para fazer diagnóstico, né?
Nós da fisioterapia, eu percebi que a gente tem uma importância muito grande, não só na parte terapêutica, não só no tratamento em si para o paciente, né? Mas sim no diagnóstico. Por quê? Porque nós, eu acredito que somos o profissional que mais acompanha o paciente em termos de tempo, né? Um tratamento, o paciente vai ficar lá 10, né? Durante 1 hora, a gente acompanhando o paciente. E então, além da parte terapêutica, a importância do fisioterapeuta é identificar essas outras alterações, né? O dente de salsicha, alguma entesite, algum tipo de dor que não tá batendo, ou o paciente tá em tratamento e não tem uma evolução, eu tenho que acender uma luz amarela ali, né? Meu tratamento não tá dando resultado, por que não tá dando resultado? Mas principalmente, a hora que a gente identificou, por estar muito próximo com o paciente, identificamos essas alterações. É muito importante esse direcionamento para o profissional correto. Identificamos essas informações, o profissional mais correto é o reumatologista, sem dúvida, tá? E isso o fisioterapeuta não tem essa noção do quanto o reumatologista é importante para o diagnóstico e o direcionamento para o resultado do tratamento, né? Então, depois disso, identificamos essas informações, esses sintomas. A hora que esse paciente chega para o reumato, qual que é a linha de raciocínio? Quais são os sintomas que mais chamam a sua atenção? Ou qual que é a linha de raciocínio que você faz para ter esse diagnóstico? Essa é uma pergunta excelente, né? Porque quando a gente fala de doenças, sempre vem o paciente e pergunta: doutor, qual que é o exame para ver se eu tenho a doença tal, né? Como se fosse algo muito simples, algo sim ou não, preto ou branco. E na verdade não é bem assim, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que fazer o diagnóstico de uma doença autoimune é igual montar um quebra-cabeça. A gente tem que ir pegando várias pecinhas, juntando várias pecinhas, e no final a gente consegue ver aquela imagem como um todo. Muitas vezes, se eu olhar uma pecinha única de forma isolada, eu não vou entender o que aquilo significa. Mas aí no contexto, quando a gente vai juntando todas essas pecinhas, a gente consegue chegar no diagnóstico. Então a primeira mensagem é: não existe o exame da espondilite, não existe um exame único que sozinho vai falar sim, você tem espondilite ou não tem espondilite. É um processo, é uma montagem de um quebra-cabeça. E toda montagem, todo esse quebra-cabeça começa com uma única pergunta, que é o seguinte: se você tem dor lombar, né, essa dor nas costas, há mais de 3 meses... e se essa dor começou antes dos 45 anos, tá? Então, se é um paciente, homem ou mulher, que tem dor nas costas, dor no glúteo, há mais de 3 meses, e essa dor começou abaixo, né, antes dos 45 anos, isso é a primeira pergunta, que se a gente responder sim, a gente abre todo o processo de investigação para as espondiloartrites, para a espondilite anquilosante. Ah, doutor Caio, mas agora eu já tô com 48 anos, mas pensa quando sua dor começou. Lembra que a gente falou que muitas vezes 7, 9 anos de diagnóstico? Então pensa quando ela começou. Se ela dura mais de 3 meses, começou abaixo dos 45 anos, a gente começa a montar as pecinhas do quebra-cabeça. Depois a gente vai para as características típicas, que a gente já comentou bastante aqui. Então, a lombalgia inflamatória, ao repouso, com rigidez, a artrite periférica, né? Cotovelo, joelho, tornozelo, o dedo em salsicha, a entesite, a uveíte, todas essas manifestações são super importantes e são pecinhas do nosso quebra-cabeça. Mas existem, além do que a gente comentou, do quadro clínico do próprio paciente, que é o que o paciente vai ver, vai relatar, existem outros dados, outras informações que são importantíssimas no diagnóstico das espondiloartrites. Por exemplo, quando a gente fala de exame de laboratório, existem 2 exames que são importantíssimos quando a gente está investigando as espondiloartrites. Um deles é o exame chamado proteína C reativa, né? Para os íntimos, o PCR. Você vai ver lá no exame de sangue o PCR. Esse é um exame que mede o processo inflamatório no organismo, né? Então, quando tem uma doença autoimune gerando muito processo inflamatório, essa inflamação ela é detectada no sangue através desse exame chamado PCR, né? E se o PCR vem aumentado dentro desse contexto das manifestações clínicas e tudo mais, isso é mais uma pecinha no quebra-cabeça que me fala: opa, olha só, pode ser uma espondilite mesmo, tá? Então PCR elevado é uma das pecinhas do quebra-cabeça.
Ah, doutor Caio, quer dizer então que todo mundo vai ter PCR elevado? Ou se meu PCR vier negativo eu não tenho a doença? Não, não é assim também. Então veja só que o PCR, quando ele vem positivo, quando ele vem aumentado, ele me ajuda a fazer o diagnóstico. Mas existem sim pessoas que têm espondilite, que têm espondiloartrite e não têm esse exame elevado. Então o exame positivo ajuda, mas o exame negativo não afasta. Inclusive, principalmente quando a gente fala em mulheres, 40% só, às vezes até menos, tem o PCR positivo, tá? Então é uma pecinha do quebra-cabeça, mas pensar além dos sintomas clínicos, PCR aumentado, opa, colocamos mais uma pecinha ali no quebra-cabeça da espondilite. Um segundo exame de sangue muito importante é a pesquisa genética que a gente fala, que é o HLA-B27, tá? O que é isso? Também é um exame de sangue em que a gente pesquisa se a pessoa tem uma alteração genética que aumenta o risco dela ter esse tipo de doença, tá? Ou seja, se a pessoa tem o HLA-B27 positivo, que é uma alteração genética detectada no sangue, ela tem um risco aumentado de desenvolver essa doença ao longo da vida. E, obviamente, se ela tem a predisposição genética, o exame positivo, junto com esses sintomas, é mais uma pecinha para o nosso quebra-cabeça. Mas aqui vamos fazer um parênteses importante para explicar esse exame, né? Temos duas coisas. Primeiro, assim como o PCR, ter um HLA-B27 negativo não descarta a doença, tá? Os estudos mais antigos, né, mostravam que mais de 90% dos pacientes com espondilite tinham essa alteração genética no sangue. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Então aqui na população brasileira, de todos os pacientes que têm espondilite, em torno de 60% só tem o HLA positivo, ou seja, 40%, quase metade, principalmente em mulheres novamente, pode ter o HLA negativo, né? Então o HLA positivo reforça o diagnóstico, né? Não confirma, ele reforça, mas o HLA negativo não descarta, assim como o PCR. E lembrar que o HLA-B27 é uma alteração genética que pode afetar, de acordo com a região do país, a região do mundo, até 10% da população saudável. Então tem muita gente que tem HLA-B27 andando por aí normalmente que nunca vai ter espondilite. Por isso que a gente fala do contexto. Agora, um paciente com os sintomas que a gente falou, né? Dor lombar, inflamação no olho, na articulação, PCR aumentado, HLA positivo, opa, isso aqui já estamos quase montando esse quebra-cabeça, né? E tem mais outros dois pontos muito importantes. Ponto 1, histórico familiar, tá? A gente sabe que ali em torno de 25%, 30% do risco de uma pessoa desenvolver essas doenças, ele vem da carga genética, né? E obviamente se a pessoa tem outros familiares com espondilite anquilosante, com artrite psoriásica, com doença inflamatória intestinal, ou seja, qualquer uma das doenças da família das espondiloartrites, isso também reforça o meu diagnóstico, é mais uma pecinha no quebra-cabeça. Poxa, se a mãe do paciente tinha espondilite, se o pai do paciente tinha espondilite, é muito possível que ele tenha uma carga genética importante e dentro de um contexto de sintomas isso reforça também o meu diagnóstico, tá? E por fim, algo importantíssimo que entra nessa nossa avaliação, que é a resposta aos anti-inflamatórios, né? Então a gente falou o tempo todo aqui que a espondilite anquilosante, as espondiloartrites são doenças inflamatórias, né? Elas têm uma origem inflamatória. Então, obviamente, se eu der um anti-inflamatório para essa pessoa, a gente espera uma resposta muito boa dos sintomas com o uso do anti-inflamatório. O que é uma resposta muito boa? Se a pessoa tomou o anti-inflamatório na dose máxima todo dia e depois de 2 a 3 dias ela teve uma melhora muito importante na dor, na rigidez, no inchaço, isso é o que a gente chama de uma resposta positiva ao anti-inflamatório e que entra também como uma pecinha do nosso quebra-cabeça, ou seja, como algo que vai pontuar a favor do diagnóstico da espondilite, tá? É claro que as hérnias de disco, as artroses podem melhorar um pouco com o uso do anti-inflamatório, mas o paciente que tem espondilite sem tratamento e toma o anti-inflamatório, ele volta para mim no consultório e ele fala: doutor, tirou com a mão, é como se eu não tivesse mais nada. Essa é uma resposta positiva aos anti-inflamatórios, tá? Então, recapitulando,
dor lombar há mais de 3 meses, que começou antes dos 45 anos. Respondeu sim, legal, vamos abrir o processo de investigação. E aí a gente vai caçando essas pecinhas, que são dor lombar inflamatória, artrite periférica, né, nas grandes articulações, dedo em salsicha, entesite, que é a inflamação dos tendões, PCR positivo, HLA-B27 positivo, histórico familiar e resposta ao anti-inflamatório. Não precisa ter todas essas pecinhas, tá? Não precisa gabaritar, né, as pecinhas, mas se tiver pelo menos algumas manifestações clínicas, alguma alteração laboratorial, histórico familiar, enfim, algumas dessas pecinhas já é suficiente para a gente fechar o diagnóstico da espondilite anquilosante, das espondiloartrites axiais. E aí, uma vez fechado o diagnóstico, a gente tem que começar o tratamento imediatamente, tá? Então foi lá, fez o diagnóstico, como que eu faço na minha prática clínica? Explico para o paciente, olha fulano, olha ciclana, você tem espondilite anquilosante, por isso, e agora nós vamos começar o tratamento. E aí a gente entra, né, naquele funil de tratamento que passa por diagnóstico correto, conscientização, tratamento medicamentoso e depois estilo de vida, né? Mas o diagnóstico correto está lá em cima, é a primeira parte da jornada do paciente para voltar a viver bem. Porque se a gente faz o diagnóstico errado, a gente vai propor tratamentos errados. E veja como, se a gente pegar esses sintomas de forma isolada, pode confundir com um monte de outras coisas, mas quando a gente junta tudo isso num pacote, dificilmente vai ter uma outra doença ou uma outra condição que faz tudo isso ao mesmo tempo, né? Então é assim que a gente acaba fazendo o diagnóstico no dia a dia. É importante falar que agora quem está assistindo aqui já está ciente de todos esses sintomas. Exato. Mas o único que pode fazer esse diagnóstico é o especialista. Então, o que a gente está traçando de informação aqui é para ligar um sinal alerta. Para quê? Para procurar realmente o reumatologista, para aí sim, além de fazer o diagnóstico, mas também traçar um tratamento correto, porque ele que vai ser o coach aí, né? Exatamente. Do paciente, em direcionar para tratamento medicamentoso, fisioterapeuta, psicológico, nutricionista. Então, não torna apto quem está vendo isso aqui falar, eu tenho espondilite por causa desses sintomas. Não, procura o reumato, porque ele vai conseguir tanto diagnosticar como direcionar a sua vida após o... E lembrar, eu acabei até de não comentando, mas existem também outros exames, além dos exames de sangue, que ajudam muito a gente também nesse diagnóstico, né? É que aí a gente acaba entrando numa coisa mais técnica, de critério diagnóstico, mas outros 2 exames que não são de sangue, mas aí exames de imagem, que ajudam muito a gente no momento do diagnóstico são radiografia, que é o raio-x da articulação das articulações sacroiliacas, tá? Que é justamente ali a junção entre a bacia e entre a coluna e a bacia, né? Então, se a gente olhar uma pessoa de costas, tem os furinhos ali nas costas, no bumbum, ali é a articulação sacroilíaca. Então, a gente pode fazer um raio-x, né, de frente da bacia desse paciente e a gente consegue enxergar essas articulações, né? Se essas articulações demonstrarem já um processo erosivo, um processo destrutivo, alterações sequelares, isso também, obviamente, dentro de um contexto, é muito sugestivo de um quadro de espondilite anquilosante, inclusive num estágio já um pouco mais avançado, né? Em teoria, a gente não deveria ter isso em nenhum paciente, né? Porque as alterações no raio-x simples, elas vão aparecer só depois de alguns anos da doença acontecendo e não controlada, né? Então, idealmente, seria a gente não encontrar esse tipo de coisa. Mas a gente sabe, por toda essa dificuldade diagnóstica, que de vez em quando os pacientes evoluem com algum grau de sequela e a gente consegue detectar isso no raio-x, né? Antigamente o raio-x foi muito mais usado porque a gente não tinha acesso à ressonância magnética e tudo mais. Difícil, né? Então, nos critérios mais antigos, o raio-x simples da sacroiliaca entrava como parte do critério, tá? Só que o tempo foi passando, os estudos foram evoluindo, o acesso a esses exames foram ficando cada vez mais fáceis. E como a gente quer fazer um diagnóstico muito mais precoce hoje em dia, a tendência atual é a gente não pedir o raio-x, mas sim pedir uma ressonância magnética das articulações sacroiliacas. Por quê? Na ressonância eu consigo ver
não só a lesão erosiva, a destruição, a sequela, mas o processo inflamatório quando ele está começando, coisa que eu não consigo ver no raio-x, né? Então, hoje em dia, lógico, existem vários locais do país que a gente tem dificuldade de acesso, que conseguir uma ressonância não é tão fácil. Nesses casos, a gente usa, sim, a parte clínica, a parte laboratorial e o raio-x simples da sacroiliaca, mas sempre que a gente tiver oportunidade, possibilidade, a gente deve pedir uma ressonância, tá? Porque como falamos ao longo do podcast todo, a articulação da sacroiliaca, da coluna, são os locais que a espondilite adora atacar, principalmente no começo do quadro, né? E se a gente consegue detectar uma inflamação, que é chamado de sacroiliite, na ressonância magnética, isso reforça muito o meu diagnóstico, né? Demonstrar esse processo inflamatório ali, e eu consigo detectar isso de uma forma muito mais precoce, começar o tratamento e aí impedir que aconteçam todos aqueles problemas que a gente discutiu de deformidade, de sequela, de destruição, risco cardiovascular e tudo mais, né? Então lembrar que além dos sintomas clínicos, PCR e VHS, que são exames de sangue, histórico familiar, resposta ao anti-inflamatório, a gente também deve usar a ressonância magnética de sacroiliaca como pecinha nesse quebra-cabeça. Não conseguimos a ressonância? Tudo bem, a gente usa o raio-x mesmo, mas sabendo que ele vai ter alterações um pouco mais tardias e que muitas vezes a gente não deve ficar esperando alterar raio-x para fazer diagnóstico e iniciar o tratamento. Tá? É importante falar dos exames de imagem, porque a grande maioria desses pacientes já tem esses exames, né? Eles estão nesse processo de diagnóstico, então, caso quem esteja vendo o podcast acabe marcando com algum reumatologista, e às vezes não entenda o que eu vou fazer lá, o que ele vai ver, já vale a pena levar, exatamente, já leva todos os exames, porque ali já pode ser um indício de diagnóstico, não total, mas direcionar vocês a conseguir fazer esse raciocínio clínico, né? Ou até mesmo para descarte, que é o que todo mundo espera, descartar esse tipo de patologia. Mas, quando diagnosticado, sabe que tem uma vida praticamente normal, quando bem orientado. Exatamente, né? Como a gente falou, infelizmente, o reumato costuma ser já o final da via sacra, né? Já passou até 3, hoje, 4, 5... Nós estamos mudando isso, nós estamos mudando isso. Mas, realmente, quando chega no reumatologista, já tem a famosa sacola de exames, né? Leve a sacola de exames, tá? Leve a sacola de exames. A sacola de exames é importante, porque eu consigo pegar todas essas informações e nem que depois eu tenha que pedir um ou outro exame mais específico, ali já tem muita informação que vai me ajudar a montar esse quebra-cabeça, tá? E só para fazer uma diferenciação, que quando a gente fala de ressonância de sacroiliaca, não é da coluna. Na hora de pedir o exame é um pouquinho diferente, tá? Mas se tem da coluna, leva, porque a espondilite pode afetar a coluna também, e eu posso já detectar essas alterações, informações valiosas na ressonância, por exemplo, que o ortopedista acabou pedindo, né? Então é importante levar todos esses exames, sim, exame de imagem, exame de sangue. Geralmente, o exame PCR é um exame que várias especialidades pedem, então às vezes a gente consegue até um histórico do paciente para ver, poxa, ó, aqui começou a subir e tal, foi piorando. Então tudo isso é super importante, né? Legal, acho que essas informações que a gente podia passar, acho que o público aqui é muito o paciente que se identifica com esses sintomas. Eu acho que a classe da fisioterapia também vai se beneficiar muito com isso, em conseguir enxergar esses pacientes, para a gente conseguir fazer com que vocês só cumpram o trabalho, né? O que falta é chegar a esse paciente que às vezes passa desapercebido, demora 10, 8, 9 anos, e eu acho que a grande função nossa da área da saúde é, quanto mais eu puder melhorar a qualidade de vida do meu paciente de qualquer forma, indicando um reumato, orientando o paciente, fazendo um diagnóstico precoce, eu acho que é o que a gente jurou lá na época da formação, né? E traçar a melhor qualidade de vida, o benefício para o nosso paciente. Acho que era isso. Veja só, né? Como as coisas elas são um pouco desproporcionais. Para eu fazer o diagnóstico de espondilite, basta o paciente ter 3 meses de dor inflamatória, em comparação com 5, 7 ou 9 anos de tempo para o diagnóstico. Então, começou uma dor lombar, 3 meses não melhorou já, procura um atendimento de um reumatologista, né? Porque quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico, né? O desfecho, encurtar a jornada, diminuir sequela. 5, 6, 7, 9 anos dos diagnosticados. Né? Porque a ideia é a gente tentar abranger todos que não foram isso que foi diagnosticado. Imagine quantos passam desapercebidos na mão de físicos, na mão de outros profissionais e que não foram diagnosticados e que, de certa forma,
estão sofrendo e que a gente poderia ajudar essas pessoas, né? Felizmente hoje, né, quando o paciente vai lá, escreve no Google espondilite anquilosante, vem aquelas imagens da década de 80 horrorosas, né, todo mundo deformado, com sequela e tudo mais, hoje em dia, felizmente, a gente não vê mais tanto isso acontecer. Mas de vez em quando aparece esse paciente, aí você olha aquele paciente cheio de sequela, cheio de deformidade, muitas vezes nesse momento a gente não consegue intervir tão bem quanto a gente gostaria, e a gente fica, poxa, se eu tivesse atendido esse paciente 10 anos atrás, ele estaria com uma vida normal, né? Então, assim, infelizmente isso ainda acontece, e por isso que a gente está aqui fazendo o que a gente está fazendo, para tentar conscientizar todo mundo, para que cada vez menos a gente tenha esse tipo de paciente, né? Que já tem sequelas, que já tem alteração no raio-x. A gente quer tratar tudo isso antes, né? A gente quer andar na frente da doença e não depois correr atrás do prejuízo, né? Nunca é tarde, né? Eu falo que 20 anos de formado, eu olho para trás e fico pensando quantos pacientes passaram na minha mão que eu não tive esse olhar. Acho que a ideia é essa, a gente despertar no fisioterapeuta, principalmente, que é a minha classe, o quanto que a gente tem capacidade de não só tratar, mas diagnosticar. E aí eu olho para trás e quantos pacientes com dor lombar passaram na minha mão e às vezes eu não consegui ter esse olhar mais profundo, esse olhar mais generalizado em relação ao paciente, que eu poderia ter melhorado. Então nunca é tarde para mudar. Essa é a ideia, da gente mudar a conscientização de todo mundo, principalmente os fisioterapeutas, os pacientes. Quem conhece alguém que tem esses sintomas, fala, viu um podcast lá do Dr. Caio, seu dedo tá inchado, você não tem dor na coluna? Procura um reumato. Eu acho que essa é a ideia. Isso aí, exatamente. E é o trabalho de formiguinha. Exatamente. Devagar a gente chega lá. Então... É importante também falar que depois de diagnosticado, né, diagnosticamos uma espondilite, a responsabilidade é só nossa? De forma alguma, né? Isso é muito importante falar. Eu brinco com os pacientes que assim, olha, o paciente chega no meu consultório, eu dou o diagnóstico para ele, eu falo, eu sou o GPS, eu vou te mostrar o caminho que você tem que seguir, mas quem tá no volante é você. Eu vou te orientar, eu vou te falar o que você deve fazer assim, fazer assado, o que pode, o que não pode. Nós vamos discutir junto quais são as melhores opções para o seu caso específico. Mas eu não consigo ir na tua casa fazer você tomar o remédio. Eu não consigo ir na tua casa te pegar e jogar você na academia. Eu não consigo ir lá e cozinhar para você todos os dias. Então, eu sou o GPS, eu vou te dar o norte, mas quem tá no volante é você. Então, só medicação não adianta. Não, de jeito nenhum, né? E até falando um pouquinho de tratamentos, né? Eu acho que depois de toda essa conversa, as pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas meu Deus do céu, essa doença terrível, quero tratar já, porque senão não quero ter todos esses problemas no futuro. Então vamos falar um pouquinho sobre tratamento, que eu acho que é importante também, né? Quando a gente fala de tratamento de doenças reumatológicas, inflamatórias, autoimunes, e essa pelo menos é uma crença que eu tenho muito bem definida, e eu vejo muito na prática, no dia a dia, depois de anos atendendo pessoas com doenças autoimunes, eu acho que para esse paciente sair de um momento em que ele está com a doença ativa, sem qualidade de vida, com todos os sintomas, para um momento que a gente chama de remissão, ou seja, a doença está quietinha, dormindo, e esse paciente está vivendo uma vida normal, muito próximo disso, ele tem que passar por um funil, tá? Ele tem que passar por um funil. E existem várias etapas desse funil, né? E é isso que a gente vê, pelo menos no meu dia a dia, quem passa direitinho por esse funil, por essas etapas, tem muito mais chance de sair lá no final, na remissão, na doença controlada. A primeira parte do funil, como a gente conversou, sem dúvida nenhuma, diagnóstico correto, né? E conhecimento. Se a pessoa não sabe o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo, também o negócio não funciona. Então, primeira parte do funil, diagnóstico correto e educação do paciente. O paciente tem que se envolver no processo, tem que entender o que está acontecendo. Não adianta o paciente entrar numa sala escura e ficar perdido, ele tem que saber o que está acontecendo, né? Acho que você falou muito interessante, que assim, o paciente não vai deixar de ter essa patologia. O que a gente vai ter que orientar ele? Toda essa mudança, acompanhamento medicamentoso, mudança de estilo de vida, é para fazer com que ele consiga conviver com aquela patologia de forma normal. Exatamente. E quanto mais dedicação ele tiver relacionado à sua qualidade de vida, atividade física, hidratação, sono, né? Isso faz com que aquela patologia fique quietinha e ele vive de forma normal com ela quieta. Exatamente. Sem ter, obviamente que pode ter algumas situações dela aparecer algum sintoma, ter um pouco de dor, eu vou ter uma vida praticamente normal.
Posso ter, mas é normal? Eu posso fazer qualquer atividade física? Qualquer atividade física, não. Vou pegar uma atividade de alto impacto, né? Um crossfit, claro que tem pacientes que conseguem até chegar a esse ponto, mas são atividades físicas que agridem mais aquela patologia que, teoricamente, ela já está um pouco mais vulnerável por ter aquele problema. Então, Neto, eu tenho a espondilite, eu fui diagnosticado, eu vou deixar de ter? Não. Mas eu consigo ter uma vida normal? Consegue. Mesmo com a espondilite? Sim. E é essa a ideia desse trabalho multidisciplinar, né? Com a parte medicamentosa, com alguém te orientando de forma até psicológica, a parte motora, a parte de fortalecimento, de exercício, tudo para quê? Porque o paciente com o diagnóstico consiga conviver de forma natural e ter uma vida praticamente normal. Exatamente, né? E isso é importante a gente não tocou no ponto, mas até o momento não existe cura para as doenças autoimunes, né? A gente não fala em cura dessas doenças, mas a gente fala em controle, e hoje a gente tem, sim, é óbvio, né? Na medicina nunca existe 100%, nunca existe garantia, mas a imensa maioria dos pacientes, seguindo, né, esse roteirinho que eu estava falando, ele vai conseguir controlar a sua doença e voltar a viver muito bem, sim. Vai viver normalmente? Depende do tempo que demorou para o diagnóstico, do quanto que fez direitinho o tratamento. Às vezes são doenças mais agressivas, que realmente deixam um pouco de sequelas, mas eu garanto que essa pessoa vai ter uma vida muito boa se ela fizer passar por todas essas etapas do funil, né? E aí, parte do diagnóstico precoce, diagnóstico correto, educação do paciente. A segunda parte que eu vejo, né, a segunda etapa aí descendo nesse funil é o tratamento medicamentoso, tá? Muitas vezes eu recebo perguntas, doutor Caio, é possível tratar essas doenças sem remédio, só com alimentação, só com exercício? O que eu falo para eles é o seguinte, olha só, não é possível tratar uma doença autoimune, não é possível tratar a espondilite sem medicação. Pelo menos no começo do quadro você vai precisar de medicação, mas depender só de medicação é um grande erro. E aí você não vai estar conquistando todo o seu potencial de melhora. Então a medicação ela é fundamental, ela é importantíssima, principalmente no começo do quadro, nos momentos de crise. Mas a medicação ela bate num teto, ela vai até um certo ponto. A partir dali você precisa começar a agregar outras medidas não medicamentosas, né? E aí, antes da gente entrar nessas medidas não medicamentosas, vamos focar principalmente nos exercícios, só para dar uma passada assim por cima do que a gente usa de medicação nessas manifestações, né? Quando a gente fala das espondiloartrites, apesar de ser tudo a mesma doença, mas a gente tem que dividir um pouquinho, nem vou entrar em muito detalhe porque não é o objetivo aqui, mas naquelas manifestações da coluna e naquelas manifestações fora da coluna, que é o que a gente chama de manifestações periféricas. Na coluna, a gente tem como se fosse uma escadinha de tratamento, né? O que é uma escadinha? Então, a gente começa no primeiro degrau do tratamento medicamentoso, não deu certo, a gente vai para o segundo, não deu certo, a gente vai para o terceiro e assim a gente vai subindo. O que não dá certo? Ou a doença não foi controlada, ainda tem dor, ainda tem rigidez, ainda tem processo inflamatório, ou o paciente não tolerou a medicação, teve uma alergia, alguma coisa nesse sentido, né? Primeiro degrau de tratamento da espondilite da coluna, né? Falando especificamente da dor na coluna. Anti-inflamatório, né? Dose máxima, uso contínuo, é assim mesmo que a gente usa, sempre monitorando efeito colateral e dá super certo. Mas parte desses pacientes não vai responder. Então, usou anti-inflamatório, dose máxima, contínuo por 30 dias, não controlou a doença, segundo degrau, que é um segundo anti-inflamatório, né? E também dose máxima, uso contínuo, tarará. Usou mais 30 dias, o segundo anti-inflamatório não controlou a doença, aí a gente vai para o terceiro degrau, que é o degrau onde estão os imunobiológicos, né? Que são medicamentos mais modernos que vêm sendo desenvolvidos aí ao longo dos últimos 10, 15 anos e que realmente revolucionaram o controle, o cuidado dessas doenças, né? Antigamente, quando não tinha os biológicos, poxa, foi lá, usou um anti-inflamatório, usou o outro, não deu certo, pode rezar que não tem mais o que fazer. Hoje em dia, a realidade é totalmente diferente, né? Então, os biológicos não são um tipo de medicação, é uma classe medicamentosa, aí a gente abre um leque gigante de possibilidades, mas esses medicamentos revolucionaram, principalmente no controle das doenças, na prevenção de sequela daquelas pessoas com doenças mais graves, que não respondiam ao primeiro e ao segundo degrau, né? E a gente vai seguindo, e lá no terceiro degrau dos biológicos, existem vários biológicos, cada um com a sua característica, cada um com o seu perfil de paciente, né?
Mas realmente esses medicamentos fizeram muita diferença aí na reumatologia na última década, tá? E esse é o tratamento medicamentoso, mas, como eu falei, essa é a segunda etapa do funil. Para você chegar lá no fim, aí depois você tem que entrar na parte não medicamentosa, que é o que a gente chama de pilares do estilo de vida, hábitos saudáveis e tudo mais, que envolve alimentação, exercício físico, e a fisioterapia está incluída aqui, sono de qualidade, manejo do estresse, relações pessoais, espiritualidade e religiosidade, sono, né? E aí a gente entra nessa parte não medicamentosa, que é o meio para baixo do funil, mas que também é igualmente importante. Adianta pular a etapa e direto na fisioterapia sem tomar medicação? Não adianta, você está pulando etapa. Agora, adianta parar na segunda etapa? Também não, você vai ficar lá em cima e não vai chegar lá embaixo na remissão clínica, né? E aí até uma dúvida que eu tenho, né? Chegou o paciente para você com espondilite, com dor lombar, tem coisas que ele não pode fazer? Como é que a fisioterapia entra, né, nessa jornada do paciente? Qual que é o objetivo da fisioterapia? Depois ele vai para o exercício, fica na físio. Como é que funciona essa dinâmica, essa etapa da jornada do paciente? Para a gente chegar com um diagnóstico desse é muito importante, por quê? Porque a gente sabe até que ponto nós podemos trabalhar. Nós não vamos tratar para curar o paciente. Nós vamos dar para ele qualidade de vida para ele viver com essa patologia. Então, imediatamente, na hora que o paciente chega na clínica, no consultório, né? O principal objetivo é controlar os sintomas. Por quê? Porque isso aflige muito o paciente. Ele entra naquele sintoma de dor, de postura antálgica, né? Que é uma postura que ele foge da dor. Então, isso, naquele momento, incomoda muito para o paciente. Então, de imediato, o nosso principal objetivo é controlar esses principais sintomas que agridem ele, que mais afligiam ele, né? No segundo passo, eu falo que a fisioterapia ele é uma ponte para o exercício físico, para a atividade física, né? A gente começa a orientar ele quais atividades ele pode fazer. E isso vai depender muito de em qual estágio está a patologia, né? Se ele já é um paciente que já foi diagnosticado há muito tempo, que está com acompanhamento medicamentoso, que já fez toda a adaptação da sua qualidade de vida, vem aumentando a sua intensidade em atividade física, a vida dele para atividade física não tem limite, né? Vai muito relacionado ao sintoma que ele tem. Então eu costumo dizer que o seu corpo é seu melhor aliado. A dor é sua proteção. Você fez uma atividade física, opa, sentiu um pouquinho de dor, diminui, né? Mas inicialmente a gente tem alguns objetivos para esse paciente, né? Então o que é? Manter a musculatura. Então nós temos que encontrar alguma atividade física que consiga abordar todos os objetivos, que é principalmente mobilidade articular para manter a parte fisiológica daquela articulação, produção de líquido sinovial, maleabilidade dos tecidos conjuntivos, né? Então uma atividade que tenha maleabilidade das articulações, que exija uma contração muscular para ter manutenção de força, tá? Flexibilidade, mas principalmente a parte cardiovascular. Então, que é uma atividade a longo prazo, com mais de 20 minutos. Só que tudo isso a gente tem que tomar cuidado para isso não agredir a articulação. Então, eu falo que o melhor movimento, você fala, qual que eu vou fazer que você fala assim, tem pouquíssima contraindicação em qualquer paciente? A natação. Então, a natação é uma atividade que tem pouco impacto, exige do corpo como um todo, né? As maiores articulações são exigidas em termos de mobilidade, exige uma contração muscular e também controla a parte cardiorrespiratória, né? Depois de controlar todos esses exercícios, os pacientes vão de acordo com a característica dele. Eu sou um cara que gosta mais de atividade com bola, por exemplo. O tênis, né? O futebol do lazer, as atividades um pouquinho mais do dia a dia que ele consegue fazer, dá para ele utilizar, dá para ele usar. E tem pacientes com espondilite anquilosante que chegam até a fazer crossfit. Mas claro, você que está escutando, foi diagnosticado ou sabe que tem alguém que pode ter esse problema, o Neto falou que pode fazer crossfit. Não, não é isso. Tudo é uma evolução gradativa, desde que você já foi diagnosticado, que você tem esse acompanhamento, que tem alguém que tá ali do seu lado, pode fazer isso, orienta a atividade física, qual atividade pode fazer, mas inicialmente, principalmente, natação. A caminhada é uma atividade que agride muito pouco a articulação, né, da coluna.
O elíptico, que é aquele corrida sem impacto, né? Na caminhada, só uma ressalva, né? Quando a pessoa tá com a entesite do calcanhar, que é aquela dor ali no esporão, talvez não é tão interessante, porque dói bastante mesmo, mas depois daquele momento inicial, que a gente controla com medicação, com a própria fisioterapia, parou de sentir dor, foi caminhar, não teve dor no calcanhar, beleza, tá liberado, né? Eu falo que vai muito, por isso que tem alguém do seu lado, né? Vai ser o seu guru, né? O reumatologista, o fisioterapeuta. Por quê? Porque tem algumas situações que nem... o senhorzinho tratou comigo lá e tinha espondilite anquilosante. Um dos principais sintomas que ele tinha era a sacroiliite, né? Uma dor sacroiliite. E o esporte que ele mais gostava era bocha. Então assim, quando que eu vou poder... Aí eu falava, você vai ter que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque é um esporte que exige muita movimentação do quadril. Você tem que agachar, você tem que movimentar. Então isso nós vamos ter que tomar um pouco mais de cuidado. Então vai muito da característica de cada paciente e só um profissional do seu lado pode olhar para a sua característica, para a patologia e o que pode ser feito em termos de exercício. Agora, essa dúvida o paciente com dor na coluna, o paciente com espondilite anquilosante, ele não pode fazer atividade física. Isso aí tá caído por terra. Muito pelo contrário, né? Ele deve fazer atividade física sob supervisão, progredir gradualmente. Ninguém quer, não faço nada e chegar lá, erguer a academia inteira no braço. Não é essa a ideia. Né? Exatamente. Eu acho que também tem algumas frases que eu uso no consultório que eu acho que essa que é a ideia. É o devagar e sempre, né? É você dar um passinho por vez. A frequência ela é muito mais importante que a intensidade. Ninguém está treinando para ser atleta olímpico, apesar que eu já atendi muito paciente atleta profissional com espondilite, tá? Mas eu acho que não é a realidade da maioria das pessoas. Então, é o devagar e sempre, a frequência, a constância, não a intensidade. Afinal, você vai ter que fazer exercício pro resto da sua vida, né? Então, assim, pra que pressa? Não precisa ter tanta pressa, né? Assim, eu acho que a maior dificuldade do paciente é essa mudança de chave. Você que acabou tendo esse diagnóstico, uma coisa que vai acontecer. Se você já tem uma vida saudável, se você já tem uma alimentação, é mais fácil. Agora, aquele que não tem, só com a medicação não vai adiantar. Então, é uma mudança de chave que eu falo para todo mundo que tem esse diagnóstico lá com a gente. É uma mudança de vida. É uma característica de vida diferente do que você tem hoje, pra gente conseguir fazer com que esse bicho de 7 cabeças fique dormindo ali, quietinho, sem você ter problema. E um detalhe importante que também muitas vezes passa batido, inclusive até, né, entre os profissionais de saúde e tal, lembrar que o processo inflamatório crônico, que é algo que acontece nesses pacientes com espondilite anquilosante, ele aumenta o risco de osteoporose, né? Então, principalmente aí em mulheres após a menopausa, que naturalmente já tendem a evoluir para osteoporose, mas nos homens também com espondilite anquilosante, essa inflamação crônica deixa o osso mais frágil. Então, sempre que a gente fez o diagnóstico, vai começar a atividade física, principalmente pacientes aí, mulheres, homens acima dos 50 anos, tem que fazer uma avaliação com densitometria óssea, tá? Que é o exame para ver a qualidade do seu osso. Porque aí, se houver uma osteoporose, se o osso estiver mais frágil, existem também alguns cuidados especiais. Então, evitar pôr muito peso nas costas, evitar exercícios que fica pulando com salto, né? Evitar exercícios com muita movimentação da coluna para frente ou para trás, por exemplo, uma yoga, porque tudo isso poderia favorecer o aparecimento de fratura, né, na coluna vertebral mesmo. Então, isso muitas vezes acaba passando meio batido na correria do dia a dia, mas lembrar que esse paciente, principalmente paciente que não controlou bem a doença ao longo do tempo, tem um risco maior de osteoporose. E aí temos alguns cuidados adicionais em relação à atividade física. Mas, de novo, aí o seu guru do seu lado vai ter que avaliar o seu caso e adaptar o treino para você, né? Mas só para ficar essa ressalva da osteoporose também, tá? Legal, Neto, muito bom, né? Eu falo que o fisioterapeuta pode ser que em uma fase desses pacientes, pode ser que não faça mais parte da vida dele. Porque ele vai melhorar, vai evoluir, vai diminuir os sintomas. Mas o reumato não tem como deixar de acompanhar. É um acompanhamento que vai ser periódico, por mais que os sintomas estejam lá diminuídos, faz parte da rotina do paciente com espondilite anquilosante ou qualquer outro tipo de diagnóstico, que faça parte desse periódico, consultas periódicas. Então, o fisioterapeuta pode chegar uma hora e falar, tá ótimo, vai para uma atividade física, vai para um exercício, vai evoluindo. Agora, o reumato
Ele faz parte da vida desse paciente. Mas a gente sempre tem que ter um fisioterapeuta tira-cola, assim, sabe? Porque, querendo ou não, de tempos em tempos essas doenças, por mais, tá controlada agora, pode acontecer alguma coisa, uma infecção, um estresse, acabou o medicamento, faltou a doença reativa, e a gente vai precisar do físio de novo. E lembrar que quem tem espondilite anquilosante, quem tem uma doença reumática autoimune, continua sendo uma pessoa normal, não virou um extraterrestre, que pode ter dor nas costas, dor no joelho, dor no quadril por outros motivos. E aí o fisioterapeuta também vai entrar, não só para ajudar no controle da patologia, mas entender melhor, será que a dor é da espondilite, não é, aconteceu alguma outra coisa? Então esse contato reumato e físio, ele é fundamental e obviamente, vocês não fazem um acompanhamento tão contínuo como a gente, mas a gente tá trocando figurinha o tempo todo, isso é importantíssimo, né? Pode até acalmar o paciente também. Não é fácil pra gente traçar esse diagnóstico pro paciente e não é mais difícil ainda pro paciente receber essa informação, receber esse diagnóstico. Mas calma, hoje em dia, né, com essa ideia nossa aqui é levar o máximo de informação, por quê? Porque é praticamente uma vida normal. Calma que hoje em dia com tratamento medicamentoso, fisioterapeuta, existem outros profissionais que atuam também dentro da espondilite, o psicólogo, o nutricionista, que é um trabalho multidisciplinar, faz com que aquele paciente tenha uma vida muito normal, porque vai entrar na internet e vai escrever lá, espondilite, qualquer diagnóstico que colocar, vai só ver coisa feia. Exatamente, calma, já está muito diferente do que era há 20, 30 anos atrás. Muito do que encontra na internet hoje, né, não é a realidade atual pelo que a medicina evoluiu, né? Exatamente, muito bom. Então, acho que se você quiser encerrar nossa conversa... Uau, Dr. Caio, super aula aqui. Imagina. Dá vontade de a gente passar horas e horas conversando sobre esse tema. Tenho certeza que é só o primeiro de muitos podcasts dessa orientação de vocês. Então, só para relembrar o que a gente tratou aqui hoje. Então, o que são as espondiloartrites, qual é a definição de espondiloartrite axial ou de espondilite anquilosante. Lembrar que muitas vezes começa com uma dor nas costas, crônica, que dura mais de 3 meses, pode acontecer em homens ou também em mulheres, normalmente pacientes jovens com menos de 45 anos e que devem sim procurar o reumatologista. O reumatologista não é médico de paciente idoso. A gente discutiu aqui a diferença de quando procurar esse médico, então a diferença da dor mecânica para a dor inflamatória, lembrando que a dor inflamatória é aquela que vem com o repouso, que dói pela manhã, associada a uma sensação de rigidez, de que você está travado, que pode durar até 1 hora aí para começar a melhorar, a esquentar o motor e você seguir seu dia normalmente. É essa dor que ou se você ou alguém da família tiver, que deve procurar imediatamente o reumatologista. A gente falou aqui também dos sintomas associados a essa doença. Então, dedo em salsicha, uveíte, manifestações em outras articulações. Muitas vezes a gente está no fisioterapeuta tratando de uma dor lombar e nem lembra que tem que contar que teve uma inflamação do olho, que teve uma inflamação do tendão de Aquiles, da fáscia plantar, e isso pode ajudar tanto o fisioterapeuta quanto outras especialidades, o clínico geral, o ortopedista, a lembrarem desse diagnóstico, porque afinal acomete mais ou menos 1,5% da população brasileira, então não é a manifestação mais comum, a doença mais comum causadora de dor lombar, e às vezes a gente precisa dessas dicas para nos ajudar aí a pensar do dia a dia. A gente discutiu também do tratamento e a importância do tratamento, não só medicamentoso, mas especialmente a mudança do estilo de vida, com cessação de tabagismo e a atividade física ideal. Evitar principalmente os exercícios de impacto no início dessa jornada, quando esse paciente inicia o tratamento, mas que o paciente pode chegar a retomar completamente a sua atividade do dia a dia, a sua qualidade de vida e a importância desse tratamento multidisciplinar. Não esquecendo que existem comorbidades associadas, como aumento do risco cardiovascular e a osteoporose, e, portanto, o acompanhamento com o reumatologista, com o fisioterapeuta e até o psicólogo é importante para que a gente tenha, então, um manejo completo dessa doença. Então, muito obrigada pela participação de vocês e a gente espera de verdade receber não só mas muito mais pacientes que se alertaram aí com essa conversa e que vão, então, procurar o reumatologista para o diagnóstico adequado. Até mais! Então agora você já sabe, não se acostume com a dor. Se a sua dor não passe, procure um reumatologista, converse com o seu fisioterapeuta.
Fisioterapeuta, se seu paciente apresentar um dos sintomas ou alguns dos sintomas que a gente comentou hoje, indique para o reumatologista. E se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários. Pode dar sugestões de novos vídeos pra gente preparar especialmente para vocês. Curta o nosso vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigada!